Glórias a Deus, paz do Senhor para os irmãos, amém? Louvado seja o Senhor. Aproveitar que os irmãos estão em pé, abra a sua Bíblia, aqueles que estão em pé, e aqueles que estão sentados também, né, que não puderem ficar em pé. Salmos 23, vamos estar fazendo a leitura de alguns versículos, se não todo o salmo, já que é um salmo bem pequeno, né, é curto, e eu quero convidar os irmãos para estar fazendo a leitura nessa noite. Um salmo conhecido de todos os irmãos, talvez até o mais conhecido, né? Acho que todo cristão conhece este salmo. Até quem não é da igreja já ouviu falar deste salmo aqui. Salmo 23, eu quero já estar iniciando a leitura, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tome seu assento, por gentileza. Glória seja dada a Deus. Esses salmos de número 23, como ora eu mencionei, ele é conhecido por todos os irmãos, né? Algumas pessoas até deixam a Bíblia aberta em casa, no Salmo 23, algumas deixam no Salmo 91, mas ele é conhecido. É lógico que nós devemos compreender que a palavra de Deus, ela só tem poder em nossas vidas a partir do momento que nós a praticamos. Não é simplesmente uma Bíblia aberta que vai fazer uma diferença espiritual na minha vida, né? Então eu tenho que lê-lo, eu tenho que praticar, né, a palavra de Deus. E o Salmo 23, ele é tão conhecido até a ponto de algumas pessoas vir a decorá-lo, né? Então sabe recitar o Salmo inteirinho sem tropeçar em nenhuma parte. Só que muitas das vezes nós conhecemos os Salmos, mas nem todos conhecem o Senhor dos Salmos. Decorar o Salmo 23 não é tão difícil, porque ele é curto, ele tem apenas 6 versículos. Mas agora entender o Salmo 23 já é um pouco diferente, até aplicar ele em nossas vidas, viver ele, é um pouquinho diferente do que simplesmente decorá-lo. Por exemplo, no versículo de número 1, diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas se Deus ele é o nosso pastor, e diz que nada me faltará, então por que falta para nós o emprego, falta dinheiro, falta muitas das vezes alegria, né? Falta paz, e tantas outras coisas que poderia citar nesse momento, nos falta. Então se Deus é o nosso pastor, por que é que nos falta? Se está escrito que Ele é nosso pastor e nada nos faltará. É que na verdade o que o salmista queria dizer, não é que sendo Deus o seu pastor, nada Deus deixaria faltar para ele. Mas ele está querendo dizer, Deus é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Nas escrituras originais em hebraico, está escrito que Deus é o meu pastor e Ele não vai me faltar. Ou seja, independente dos momentos, das dificuldades, das circunstâncias da minha vida, Deus nunca me faltará. Ele estará presente em todo o momento, em todas as ocasiões, Deus estará presente. Porque a Bíblia nos diz que Deus, o nosso Deus, é um Deus onipresente, então Ele está em todos os lugares. Isso quer dizer que se eu estiver no fundo do poço, Deus está lá comigo. Se você estiver no meio da tempestade, Deus está ali com você. O salmista, no Salmo 139, por exemplo, ele disse que se ele fizesse a cama dele lá nas profundezas do mar, se ele habitasse nas profundezas do mar, melhor dizendo, ele disse que até ali o Senhor iria guiá-lo, a sua mão o sustentaria, porque Deus está em todos os lugares.
Então não importa o momento da nossa vida, não importa a dificuldade, não importa se você está passando pelo vale da sombra da morte ou pelo deserto, Deus ele está presente. Ainda que você ache que ele não está, ele está, porque está escrito nas Escrituras Sagradas. Então, independente da crise que você viva, Deus está presente. Ele conhece as nossas dores e dificuldades, porque ele está presente. E estando Deus presente para Ele trabalhar na nossa vida, amado, não falta nada. Apenas a nossa paciência, o bom comportamento espiritual diante dEle e buscá-lo. Porque na sua palavra o Senhor bem disse: buscar-me-eis e me achareis quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Porque Deus não depende de momento para trabalhar, Ele trabalha a qualquer momento. Pode ser à noite ou durante o dia, pode ser na dificuldade mais extrema ou nas pequenas dificuldades. O Senhor, nosso Deus, é aquele que trabalha ao nosso favor. Por isso nós podemos dizer que o Senhor Deus, Ele é o nosso pastor, e Ele não vai nos faltar, mesmo nos momentos de dores. O Senhor estará lá conosco. Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor, aleluia. O pastor de ovelhas, ele levantava de manhãzinha, de madrugada praticamente, para poder levar as ovelhas para pastar. Isso ele fazia porque o ambiente ali em Israel era um ambiente desértico, o clima era desértico. Tanto é que o deserto ficava ali em volta de Israel. O deserto da Arábia era encostado com Israel. E o sol ali é muito intenso, o calor é muito intenso. Então ele levantava praticamente de madrugada para não pegar toda a intensidade do sol do dia, para tirar então as ovelhas do aprisco e levar para pastoreá-las. E quando ele fazia isso, amado, e por vezes eram quilômetros de distância que teria que levar aquelas ovelhas, ele levava ela durante todo o trajeto a fim de chegar no ambiente de pastagem. E quando já era de tardezinha, antes de chegar à noite, porque no deserto é muito quente durante o dia, mas à noite o frio é muito intenso também. Então ele tinha que voltar, trazendo as ovelhas pelo mesmo caminho, para que ele não pegasse o frio da noite. E ele vestia uma roupa que não era para o frio, porque a intenção dele não era voltar à noite, é óbvio. O pastor de ovelhas não vestia das melhores roupas, eram roupas que o auxiliaria, talvez em momento de calor, até porque havia ou poderia haver certos contratempos durante o percurso, e como eu disse, por vezes eram quilômetros de distância de caminhada. Ele levava alimento, levava água, mas nem sempre a água e o alimento que ele levava era o suficiente. Então era comum o pastor de ovelhas passar por momentos de fome durante a viagem, por sede, e fora as dificuldades de cuidar das ovelhas. Então ele saía de madrugada e voltava, já estava escurecendo. Ele tirava lá o seu período da noite de sono, de descanso, e no outro dia começava tudo de novo. Ele literalmente entregava a sua vida para aquela função. Ele não tinha tempo para outras coisas. Por isso Jesus, lá em João, no capítulo 10, versículo número 11, ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse versículo tem dupla interpretação. Uma delas é essa que eu mencionei. O pastor, ele dava a sua vida pelas ovelhas, ele vivia para isso. Mas a segunda interpretação é a vida que Jesus nos deu por nós ali na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida. O nosso Deus, sendo Deus, dono de toda a glória, habitando na esfera celestial e espiritual, não condicionado a todas as coisas que nós somos condicionados, se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, entregou a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso ele disse: eu sou o bom pastor, e o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus entregou a sua vida por nós. Ele se entregou na cruz do Calvário para a minha salvação e a sua salvação. Se hoje nós estamos aqui, é porque Jesus trabalhou em nossas vidas. O Senhor Deus é aquele que se entregou por nós. Por isso eu posso dizer que Ele de fato é o nosso bom pastor.
e sendo Ele o nosso pastor, amado, jamais Deus irá faltar. Ele entregou a sua vida. Por que Ele não pode entregar para você aquilo que você tanto pede ou clama? Ele entregou o que era de mais valioso, que é a sua própria vida. Todas as demais coisas que você pode vir a pedir para Deus, não chega nem perto do valor que é a vida que Ele entregou por nós na cruz do Calvário. O feito dele na cruz do Calvário não tem dinheiro que pague. E por não ter dinheiro que pague a sua salvação, Ele se entregou. Portanto, o Senhor Deus é aquele que te ama, e aquele que trabalha na sua vida. Louvado seja Deus, aleluias, glória seja dada ao Senhor. Oh, Jesus, glória a Deus. Quando o pastor levava as ovelhas, durante todo o trajeto, o ambiente que aparecesse, que pudesse trazer descanso para ele e para as ovelhas, era bem aproveitável, porque, como eu disse, o sol era muito intenso, e parte do sol eles pegavam, tanto é que as roupas deles eram grossas por causa dessa questão. E a ovelha é um animal interessante, porque ela tem uma audição muito boa, uma perfeita audição, só que a visão da ovelha é muito curta, ela enxerga até mais ou menos 10 metros de distância. Acima de 10 metros, além dos 10 metros, ela já não consegue enxergar bem. Então, quando o pastor de ovelhas levava elas, de longe ele conseguiria avistar um lugar de descanso, para poder recobrar, né, as suas forças, né, água, né, um lugar que tivesse sombra, por exemplo. Mas as ovelhas não enxergavam, porque as ovelhas, elas não conseguem constituir um líder para elas. Né? A gente sabe que numa matilha de lobos, por exemplo, tem um líder, né? Um bando de leões também tem um líder. Eles conseguem instituir um líder para eles mesmos. As ovelhas não é assim. Ela não consegue colocar uma ovelha para liderar as demais ovelhas. É um animal totalmente dependente. Ela depende de um líder, de um pastor de ovelhas mesmo. Então, durante o trajeto, somente o pastor conseguiria avistar o lugar de descanso. As ovelhas não conseguiam. E quando ele encontrava esse lugar de descanso, ele desviava o percurso dele, se fosse preciso, para dar o descanso a si mesmo, obviamente, e também às ovelhas. Por isso, lá em Salmos 123, verso de número 3, diz: refrigera a minha alma. E o trajeto que ele escolhia para as ovelhas, o caminho era o melhor possível, porque as ovelhas têm dificuldade de andar por caminhos tortuosos, buracos e lugares pedregosos, né? Ela tem muita dificuldade. Então, o melhor caminho possível era escolhido pelo pastor de ovelhas. Então, todo cuidado ele tinha para com elas. Por isso, a continuidade desse salmo, deste versículo 3, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus, Ele faz as melhores escolhas possíveis para a minha vida e para a sua vida. Nem todas as escolhas de Deus para nós concordamos com ela, porque as escolhas de Deus, muitas das vezes, ela causa dor, às vezes sofrimento, às vezes parece que vai nos matar a escolha de Deus para as nossas vidas. Mas saiba de uma coisa, o Senhor Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Ele conhece o seu limite, Ele sabe até onde você consegue ir. Todas as lutas que Deus Ele permite na minha vida e na sua vida, Ele sabe que você pode vencer. E além do mais, Ele vai nos auxiliar para que de fato nós venhamos vencer. Não existe gigante, não existe muralha ou obstáculo que seja demasiadamente forte diante de você, não. Porque o nosso Deus é aquele que nos auxilia em todos os problemas e dificuldades da nossa vida. Ele sempre vai nos auxiliar, Ele sempre vai estar por perto, porque Ele nunca nos faltará. Bendito e exaltado seja o Senhor. Então as ovelhas, elas não enxergavam um ponto de descanso, mas o pastor sim. Então, se nós tentarmos caminhar e seguir a nossa vida segundo a nossa própria visão, provavelmente nós vamos perder oportunidades de bênçãos e de vitórias em nossas vidas. Agora, a visão de Deus, ela vai além.
A visão de Deus não é limitada a 10 metros, ela vai além de tudo. Deus, ele enxerga todas as coisas porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. A Bíblia nos diz que ele tem olhos como chamas de fogo, ou seja, é uma referência de que o olhar de Deus, ele é penetrante, ele vai longe. Então nós temos que confiar no olhar de Deus. As ovelhas confiavam na visão do pastor, e confie na visão do nosso pastor, que é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, aleluias. Isso me faz lembrar de Agar. O poço estava perto dela e ela não via o poço. Então o Senhor mostrou para ela o poço, e ela viu que tinha um poço e foi até o poço já estava lá e ela não via o poço, porque às vezes o nosso foco está para outras coisas. O nosso foco está nas lutas, está nos problemas da família, está nas dificuldades financeiras, e nós se esquecemos que o nosso foco tem que ser Deus. Nosso foco tem que ser Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando Abraão estava a oferecer o seu filho Isaque ali, a Bíblia diz que tinha um animal preso pelos chifres ali, nos galhos. Abraão não tinha visto o animal, mas ele estava lá. Somente a visão de Deus, ela é perfeita para as nossas vidas, e nós temos que seguir segundo a visão do Senhor. Quando o pastor chegava no ambiente de pastagem, a primeira coisa que ele fazia era uma espécie de varredura no local. Então ele procurava saber se ali no local não tinha espinhos, junto com a pastagem, né, o gramado, a grama. Ele procurava ver se não tinha algum tipo de planta venenosa que viesse atingir as ovelhas, se no ambiente tinha predadores, os possíveis predadores ao redor. Por vezes era comum ter buracos no chão, e naqueles buracos poderia existir cobras. Então o pastor geralmente jogava óleo nos buracos, para que se as cobras tentassem sair do buraco, elas viessem escorregar e não conseguissem sair, né, para cima, para o solo, para a superfície. E ele passava geralmente óleo também nos focinhos das ovelhas, porque o cheiro do óleo inibia as cobras, né, esses animais mais peçonhentos. Então era uma tática. Ele literalmente preparava todo o ambiente para que as ovelhas viessem a pastar em paz. Por isso lá no Salmo 23, no verso de número 5, na parte A, diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Glórias a Deus. Deus se preocupa com as nossas necessidades, com os nossos problemas. Não importa o tamanho dele, seu problema pode ser pequenininho, mas ele se preocupa, porque ele é o nosso pai. Que pai que não se preocupa com os problemas do filho? Qualquer coisa, qualquer machucadinho, ele se preocupa. Eu, como um ser humano falho, se preocupo com qualquer coisa em relação à minha filha. Ela vem com um machucadinho no dedo, ou coisa que não dá nem para ver, e eu acolho, eu beijo o local, e eu falo com ela, eu tento tranquilizá-la diante daquilo. É uma coisinha à toa, que não vai interferir em nada na vida dela, aquele machucadinho. Mas eu me preocupo, eu sou um ser humano falho, sou um homem comum. Imagina Deus, que o amor dele por você é muito maior do que o amor que qualquer pessoa poderia sentir pela sua filha, por qualquer pessoa. Imagina. Por isso ele diz em sua palavra: ainda que uma mãe venha se esquecer, que tenha gerado um filho, eu ainda assim não me esquecerei. Bendito, exaltado seja Deus. Deus, ele não se esquece de você em nenhum momento, meu querido. Deus não se esquece. Por isso ele está sempre presente. Ele se preocupa com as suas necessidades, com as suas dores. Ele se preocupa. Ele ouve a sua oração todos os dias. E às vezes parece que a nossa oração não está surtindo efeito nenhum, e aquilo é o que nós sentimos muitas das vezes. Parece que não vale a pena mais continuar orando, porque não está acontecendo nada. Mas o nosso Deus, ele não é surdo, ele ouve as nossas orações, ele conhece a intenção do nosso coração. A Bíblia bem nos diz que Deus, ele sabe das suas necessidades muito antes de você pedir, muito antes de você clamar a ele, ele já conhece, porque Deus conhece todas as coisas, e ele se preocupa com cada um de nós. Ele não fecha os ouvidos dele
Não é por causa do nosso pecado, não é por causa das nossas falhas que Deus vai nos abandonar. Ele não nos abandona, muito pelo contrário. Jesus bem disse: eu vim para os que estão enfermos, porque os que estão sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos necessitam. Então o Senhor Deus vai te acolher, independente do seu pecado, independente das suas falhas. Deus é aquele que te acolhe, Ele te ama, Ele te abraça e nunca jamais te rejeitará. Bendito seja Deus. Oh, e o óleo tinha um papel importante ali entre o pastor e a ovelha, porque há casos que moscas poderiam vir a botar ovos no focinho da ovelha, e aqueles ovos se transformavam em larvas, e aquilo incomodava tanto as ovelhas, a ponto delas baterem com a cabeça em rochas e em árvores, porque é um incômodo muito grande para a ovelha. Sem falar que os mosquitos, né, eles atrapalhavam a ovelha, o foco dela, que era pastar, atrapalhava bastante. Então ele passava um óleo sobre a cabeça da ovelha, para que ela não viesse desviar o seu foco. Então aqui no Salmo 23, ainda no verso de número 2, no verso de número 5, na parte B, está escrito: unges a minha cabeça com óleo. Porque o pastor de ovelha, ele não queria que as ovelhas desviassem o seu foco, porque as ovelhas, quando as moscas começam a atrapalhar ela começa a erguer a cabeça e balançar para um lado e para o outro, para tentar se desvincular das moscas, dos mosquitos. E o óleo não permitia que ele se aproximasse tanto dela. Então o foco dela continuava sendo o quê? Pastar. Deus, Ele não quer que nós desviemos o nosso foco. Por isso Ele sempre vai trabalhar em nossas vidas, para que o nosso foco continue sendo viver uma vida com Ele, viver uma vida para Ele. Se for necessário tirar algumas coisas de nossas vidas, para que o nosso foco esteja voltado a Ele, Ele fará, porque o interesse dEle primordial é na sua salvação, porque na palavra do Senhor nos diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Para Deus isso é preciosíssimo demais. Então, seja o que for que tiver que fazer em nossas vidas, o Senhor fará, para que nós venhamos a permanecer no foco, focado nele, na vida para com Ele, voltados para Ele. Por isso muitos problemas se aproximam de nós e tentam fazer parte, se instalar em nossas vidas, no nosso dia a dia, para que o nosso foco esteja voltado a Deus, porque muitos cristãos, eles só buscam a Deus quando estão no problema e na dificuldade. Quando está na bonança, para que Deus? Eu estou bem, não há necessidade de Deus. Mas quando chega o problema, então ele começa a voltar o seu foco ao Senhor. Muitas pessoas são assim. Então muitas coisas que acontecem em nossas vidas, e eu diria que a maioria delas é propósito de Deus, e Ele tem um propósito em tudo. O Senhor Deus é aquele que nos prova, e Ele nos prova para que nós venhamos a sair vencedores. Bendito, exaltado seja o Senhor, aleluia. E as ovelhas, elas estando ali no ambiente, o pastor já fez a varredura, já viu tudo que tinha que ver em relação ao local. E então ele conduzia as ovelhas para que as ovelhas viessem a pastar. Só que as ovelhas, elas chegavam de uma longa caminhada, como eu disse, às vezes quilômetros, e elas não descansavam. O que elas faziam era literalmente pastar. Depois de pastar, depois de tomar água, e tendo o pastor de ovelhas ali juntamente com ela, porque se ela não visse o pastor ali, ela não sentisse o pastor, ela já começava a se sentir desprotegida, então o pastor tinha que estar presente. Aí então ela podia deitar ali no gramado e descansar. Então ela só descansava depois de pastar, depois de tomar água, e depois de saber que o pastor de ovelhas se encontrava por perto dela. Lá no Salmos 23, verso de número 2 diz: deitar-me faz em verdes pastos.
Literalmente aqui, na língua original, significa gramado, o ambiente propício à pastagem das ovelhas. Mas para isso o pastor tinha que estar presente. O salmista está querendo dizer que Deus está sempre presente com ele, sempre por perto dele. Porque quando Davi escreveu estes salmos, ele sendo pastor, ele sabia que as ovelhas só iriam descansar se ele estivesse por perto. E ele está querendo dizer, Deus está sempre por perto, Ele está sempre perto de mim. Por isso ele diz, deitar-me faz em verdes pastos. E esse era o objetivo do pastor, procurar o ambiente viável para que as ovelhas viessem a pastar. Este era o objetivo. E Deus, Ele tem muitos objetivos para com as nossas vidas, e eles são os melhores possíveis. O nosso Deus é aquele que trabalha ao nosso favor. Então, mesmo passando pelo momento do deserto, pelo ambiente desértico, um ambiente que não era propício a pastagem nenhuma, é óbvio, lá na frente tinha o quê? O lugar de pastagem. Então, às vezes você está passando pelo deserto agora, mas saiba de uma coisa, o Senhor Deus é aquele que está te conduzindo. É necessário passar pelo deserto para que chegue num ambiente de pastagem. Não tem como tirar daqui e jogar lá. Tem que passar por isso. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, mas isso que você está passando ou vivendo é necessário para que você chegue num ambiente de pastagem. Faz parte do trajeto passar por essa dificuldade. Faz parte do trajeto passar por problemas e por situações que não gostaríamos de passar. Faz parte. Porque depois dessa dificuldade, depois dessa luta, você estará no ambiente que o Senhor Deus quer que você esteja. No objetivo, no alvo, naquilo que Deus preparou para você. Louvado seja Deus, aleluia, Senhor. Por isso lá no Salmos 23, verso 2 diz, deitar me faz em verdes pastos. E na parte B deste mesmo versículo diz, guia-me mansamente às águas tranquilas. As ovelhas, elas tinham, ou têm, melhor dizendo, uma visão bem restrita, mas a audição dela é muito boa. É tão boa que se ela estiver diante de águas turbulentas, águas correntes, barulhentas, aquilo causa medo nelas. Ela é um animal interessante que ela prefere morrer de sede, se for preciso, do que encarar uma água corrente, por causa do medo que ela tem. O barulho incomoda muito ela. Sabe, a água mais preferida pela ovelha eram as poças que eram formadas depois de uma tempestade. Aquilo para a ovelha era uma maravilha. Então aquilo para ela era a melhor coisa, era a água formada, a poça de água formada depois de uma tempestade. Por isso que eu digo, é necessário que tempestades se formem em nossas vidas, porque o que vem depois dela, amado, é aquilo que vai nos manter abençoados por Deus, que vai nos conduzir à vitória do Senhor. E então o pastor, ele procurava as águas mais tranquilas possíveis para que as ovelhas viessem a matar sua sede. Às vezes havia casos que o pastor tinha que pegar água com as mãos e levar até a ovelha, para que ela viesse a tomar água diretamente das mãos do pastor. Se for preciso fazer isso para minha vida e para a sua vida, Deus, Ele vai fazer. Porque nosso Deus, como eu disse anteriormente, eu vou repetir durante este final da mensagem, Ele nos ama, Ele te ama, e Ele não vai deixar você desfalecer, jamais. Jesus, Ele não te criou para que você viesse a morrer sem Ele, não é isso que Ele quer. Ele quer que você seja salvo, e Ele vai trabalhar em sua vida, e quando Deus, Ele faz, amado, não tem quem possa impedir o agir de Deus. Ele diz em sua palavra, operando eu, quem impedirá? Nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus em minha vida, em sua vida. Ele não vai fazer só se eu não quiser que Ele faça, porque Deus, Ele não vai passar por cima da minha vontade, do meu gosto.
Se eu colocar o meu gosto e a minha vontade em primeiro lugar, Deus ele vai respeitar. Porém, Ele sempre vai falar comigo, usando alguém, através da palavra, de um louvor, enfim, ou diretamente comigo, dizendo: olha, o seu gosto, a sua vontade não dá certo, deixa eu fazer a minha vontade. Mas Ele não vai te obrigar a nada, jamais. Mas Ele sempre vai estar falando conosco constantemente. E eu acredito que nessa noite Deus está falando em algum coração, porque a Bíblia nos diz que a palavra dEle não retorna para Ele vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Então Deus ele só não vai fazer se você não quiser que Ele faça. Mas se você entregar sua vida a Ele, deixar suas vontades e os seus gostos de lado, o Senhor Deus Ele vai fazer a obra. Bendito seja Deus. Já pensou se a ovelha quisesse seguir o seu próprio trajeto? A catástrofe que não ia ser? Só enxerga 10 metros de distância, e para onde que vai? Não sabe, não tem noção de direção. Por isso nós dependemos de Deus. Você precisa de Deus, aleluias. Então é normal ter medo, como as ovelhas tinham medo das águas turbulentas. É normal, é natural, e o nosso Deus Ele sempre vai estar nos auxiliando por conta disso. Como eu disse, Ele conhece as nossas debilitações, Ele conhece as nossas limitações, e Ele vai sempre nos auxiliar, porque Ele conhece e nos ama. Bendito e exaltado seja Deus. Lá no Salmos 23, o verso de número 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A parte A do versículo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. O vale da sombra da morte, ele é real, ele existe, ele é físico mesmo. O vale da sombra da morte era os lugares em que o pastor não conseguia evitar e tinha que passar com as ovelhas, e por vezes eram lugares rochosos, com pedras pontiagudas, tinha desfiladeiros, penhascos. Aquilo trazia sombra literalmente pelo trajeto, as pedras faziam sombra, e ali qualquer deslize era morte na certa. Então ele é real, ele existe de fato. Então, caminhando ali próximo a desfiladeiros, a ribanceiras, as ovelhas elas tinham que estar focadas no seu pastor, senão ela escorregava, ela caía, ela se machucava, ela viria a morrer literalmente. E a ovelha, sendo um animal muito medroso, e a característica natural dela, o pastor de ovelhas, sabendo disso, ele começava a cantar para as ovelhas, porque as ovelhas, ouvindo a voz do pastor, sabia que ele estava por perto. Então ela ficava mais calma, mais tranquila, e seguia o seu trajeto, segundo a liderança e a direção do pastor de ovelhas. Lá em João 10, capítulo 10, versículo 4 e 5, Jesus diz: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A ovelha ela tem essa característica, ela grava a voz na sua memória, e quando ela ouve a voz do pastor, ela sabe que aquele de fato é o seu pastor. Se outra pessoa tentar pastoreá-las, ela não vai, porque a voz não bate com aquilo que ela está acostumada a ouvir. Então ela cria uma afinidade muito grande com o pastor por causa de sua voz. Por isso era comum, geralmente o pastor de ovelhas, levar um ajudante, na maioria das vezes, para que ele viesse servir como um segundo pastor, porque na ausência do pastor oficial, ele poderia estar auxiliando as ovelhas e levando elas pelo mesmo trajeto. Então era comum existir casos dessa natureza. Então a voz do pastor trazia para elas segurança. Por isso nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós temos que parar para prestar atenção na voz do Senhor, porque Deus ele fala conosco todos os dias, mas nem todos os dias nós ouvimos, porque nem sempre nós damos ouvidos à voz de Deus.
Como eu disse anteriormente, o nosso foco está voltado a tanta coisa que o mundo tem, muitas das vezes aos prazeres do mundo e ao pecado, ou às lutas e às dificuldades que nós vivemos, e se esquecemos de um Deus que está constantemente falando conosco e nos guiando, e Ele fala conosco através do quê? Da sua palavra. Por isso nós temos que dar ouvido à palavra do Senhor, né? Porque essa é a voz de Deus, e a palavra de Deus, ela nos conduz, ela nos guia, ela serve para nós como uma bússola, literalmente. Então, seguindo a palavra do Senhor, vivendo a palavra, nós estamos sendo guiados por Deus, nós estamos sendo conduzidos por Ele. Não importa qual seja o vale que você esteja passando ou venha a passar, se você tiver a voz do seu pastor, a palavra de Deus te acompanhando, você não temerá mal algum, como o salmista aqui disse, não temerei mal algum, porque o Senhor, Ele está falando, Ele está te guiando através da sua palavra, louvado seja Deus. E na parte B deste mesmo versículo, né, Salmos 23:4, na parte A diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E ele continua dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado do pastor, ele servia às vezes como vara, literalmente também como cajado. No cajado, uma das pontas geralmente era curva, e isso ele utilizava para poder auxiliar as ovelhas, porque às vezes acontecia de uma ovelha cair em um buraco, por exemplo, e era através daquela ponta curva do cajado, né, como se fosse uma bengala, ele conseguia enroscar na ovelha e trazer ela de volta para a superfície. Um detalhe interessante, que as ovelhas, elas poderiam atingir até mais de 50 quilos, imagina, só a sua lã atingia 12 quilos, era muito pesada, mas para o pastor não tinha problema, ele dava a sua vida pelas ovelhas. Então o cajado, ele tinha a função de salvar, mas também servia como vara, porque as ovelhas, seguindo o trajeto, muitas das vezes acontecia de uma ou outra tentar se desviar daquele caminho, e o pastor usava aquele cajado como vara e cutucava as ovelhas para que elas retornassem pelo caminho em que ele estava conduzindo as demais. Então eram cutucões que empurravam as ovelhas para o trajeto certo. Quantas vezes em nossas vidas, né, em nossa caminhada, nós levamos cada cutucão, né, cada coisa que nos cutucou e nos atingiu, muitas das vezes é a vara de Deus, nos colocando de volta ao caminho. Louvado seja o Senhor Jesus. Alguns cajados, alguns pastores utilizavam em uma dessas pontas do cajado, né, uma adaptação, um tipo de lança, que servia para ele poder defender as ovelhas de animais, de predadores. Então esse cajado, ele tinha a função de salvar, tinha a função de corrigir, e tinha a função ali de guerrear mesmo, de lutar contra os predadores. Esse é o amor de Deus para com as nossas vidas. O amor de Deus, ele nos protege. A Bíblia nos diz que nós estamos em Cristo, Cristo em Deus, o maligno não pode nos tocar. O amor dele nos protege e também nos salva, como o cajado salvava as ovelhas. Eu disse desde o início da mensagem, a morte de Jesus lá na cruz do Calvário é tudo através do amor de Deus. E também nos corrige, porque a Bíblia nos diz que Deus corrige aquele a quem Ele ama. Então a correção em nossas vidas é por amor a nós. Lá em Lucas, no capítulo de número 15, fala da parábola das 100 ovelhas, né? Quando o pastor ele levava, né, conduzia as ovelhas de volta para o aprisco, ele vinha, passava às vezes pelo vale da sombra da morte, literalmente, auxiliando as ovelhas para que elas chegassem sãs e salvas ali no aprisco. E ele contava as ovelhas, ele contava quando saía, contava durante o trajeto e contava depois que chegasse no aprisco. Ele ia contando uma por uma.
Se tivesse faltando alguma ovelha, ele saía atrás daquela ovelha, andando pelo mesmo caminho, pelo mesmo percurso. Porque às vezes, e na maioria delas, o pastor ele estava na frente das ovelhas e não atrás delas. Então alguma poderia se desgarrar em algum momento, porque isso fazia parte do seu pastoreio. Às vezes ele tinha que estar na frente. E aí chegando lá, ele contava as ovelhas, faltou uma, ele voltava. Por isso Jesus ele traz essa parábola, ele está falando do dia a dia, do cotidiano do pastor. O Senhor Deus, Ele é aquele que nunca desiste de nós, Ele não nos deixa se perder. Ele sempre vai trabalhar em sua vida, em minha vida, para que nós não venhamos a nos perder. Isso é lindo, amado, isso é maravilhoso. Olha só, o amor de Deus para com as nossas vidas é belo demais. O Salmos 23 vai muito além de tudo isso que eu falei. São coisas maravilhosas que nós podemos aprender através deste salmo. Eu trouxe aqui uma pequena partícula, é algo maravilhoso. Ele demonstra o cuidado de Deus para com seus filhos e a dependência que nós temos de Deus. Nós temos total dependência do Senhor. Às vezes achamos que nós somos alguma coisa e queremos fazer as coisas com as próprias mãos. E o Senhor Deus, Ele sabe que nós vamos nos dar muito mal. Por isso é que Ele é quem nos guia, aquele que nos guarda, aquele que nos protege. Então tenha Deus como seu pastor, literalmente. Permaneça no caminho, permaneça na direção, permaneça ouvindo a voz do pastor, ouvindo a mensagem, a palavra do Senhor. Coloque-se de pé nessa noite, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos estar orando e falando com Deus, e agradecer a Ele, pela direção, pelo propósito que Ele tem em nossas vidas, por tudo que Ele tem feito, e pelo amor dEle, que é constante. Louvado seja Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Obrigado pelo seu amor, pela direção que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo Senhor não ter deixado com que nós venhamos a desviar o nosso foco para as demais coisas, mas estar voltados para Ti, Jesus. Trabalhe em nossas vidas, Pai. Nos ajude para que nós venhamos a viver como ovelhas de fato, Deus. Ó Senhor, obedientes. Ó Senhor, sempre seguindo a Tua voz, sempre no caminho certo, ó Deus, tendo o Senhor como o nosso guia, como o nosso pastor, como o nosso ajudador, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós venhamos, ó Senhor Deus, conhecer mais e mais o Teu amor, conhecer mais e mais da Tua graça e da Tua misericórdia para conosco, ó Pai. Trabalha nessa noite na vida dos Teus filhos, através desta palavra, fala no coração de cada um, Senhor meu Deus. Realiza do Teu milagre, da Tua obra, ó Senhor, ajudando-nos e nos, ó Senhor, livrando de todo mal. Toda astuta cilada do adversário contra as nossas vidas venha a ser desfeitas pelo Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. As palmas louvem e adorem ao Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Amém.